Então, agora nós vamos ter a Ita Júnior. Ita Júnior já está na fila, pronta para apresentar. Opa, boa noite. Tudo bem, pessoal? Boa O- noite, tudo bom, Opa, Luiz? bom demais. Fulvio, Mu, um abração aí. E aí, Temos rostinho bem-vindo. aqui que acho que é a primeira vez, alguns já tem da outra call que a gente já fez. Mas prazer ver vocês, tá, pessoal? Tô como representante da IT Júnior, né? Sou o Luiz Augusto, atual presidente. Inclusive, temporariamente aí, logo já está finalizando o processo seletivo, então vou dar espaço para o novo presidente aí. Estou nos últimos momentos ali de presidente. Compartilhar aqui a tela, tá? Só um segundo. Tá bom. Luiz, você sabe a regra, né? Nós temos aqui 15 minutos para você apresentar e nós 4 minutos para fazer perguntas. E nós vamos gravar a apresentação, tá bom? Perfeito, tá ótimo. Estão vendo a tela aí? Sim, Perfeito. Meu áudio tá tranquilo, né? Estão vendo direitinho? 5 por 5. Show demais. Pois a apresentação vai ser breve, vai ser bem direcionada. Posso dar início, Fulvio? Pode, claro, já está gravando. Perfeito. Tá ótimo, então. Então, prazer, né? Somos a IT Júnior. Vou dar aquele breve contexto, como sempre é solicitado, para apresentar para algumas pessoas mais novas o que representa, né, essa iniciativa. E já vou trazer esse primeiro ponto de que, diferente do que vem a maioria das iniciativas pedir apoio, né? A gente não é uma iniciativa técnica nesse modelo de participa de competição para montar um certo dispositivo. Nós somos uma empresa e, inclusive, a nossa única diferença do modelo de empresa seria não ter fins lucrativos. Então, eu fecho projeto com empresas, eu fecho projetos que, de fato, vão trazer impacto, que vão trazer uma experiência empresarial para os membros, mas eu não recebo salário por isso, né? O dinheiro ele é 100% reinvestido em experiência empresarial e entendo experiência empresarial como investir na capacitação das pessoas, no desenvolvimento delas e, claro, nessa integração entre a equipe, né? Então, a gente busca desenvolver as pessoas para adentrar no mercado de trabalho com muito mais competência, com muito mais qualificação, né? Que, inclusive, está baseado na nossa missão, nossos valores, e a gente tem essa meta, realmente, de estar dentro da cultura da IT Júnior promovendo o empreendedorismo. Aqui, inclusive, são as fotinhas da nossa formatura, quando os trainees, né? Tanto que tem essa primeira diferença. Os membros não são membros assim que eles chegam, eles são trainees. Eles não têm vínculo com a empresa e só depois de um período de 3 a 4 meses que eles, de fato, estão mostrando o serviço e participando de um treinamento é que eles podem assinar o contrato ali, tipo jogador de futebol, para, de fato, fazer parte da equipe de maneira legal, né? De maneira burocrática. E passando um overview geral, né, de como foi nosso ano, a gente teve o processo seletivo, que a gente mostrava de forma bem dinâmica como a nossa empresa funciona de fato. A gente tem um modelo bem legal de divisão que eu vou falar mais depois. Aí, depois de selecionar os membros, né, tivemos a imersão, alugamos uma chácara, fizemos uma dinâmica bem legal com o pessoal. Tivemos o primeiro evento do ano. Como empresa júnior, existe um movimento que, inclusive, é global. O segundo movimento que foi originado foi do Brasil e hoje é o maior do mundo, é o movimento Empresa Júnior da Brasil Júnior. E, inclusive, a gente fez o evento aqui no ITA, foi lá no Lacais. Fazia 11 anos que não era realizado aqui no ITA, e aí eu tentei puxar para poder ter o máximo de pessoas possível participando do evento, como é o caso aí do palco, a gente conseguindo obter reconhecimento. A gente, nesse momento, a gente estava em abril para maio, a gente já tinha batido a meta do ano. A Brasil Júnior estabelece metas para a gente estar faturando e a gente tinha batido a meta do ano já nesse momento. Isso daí a galera ainda era trainee, então depois desse evento foi que a gente teve de fato a formatura dos trainees para serem validados como membros. A gente teve vários projetos, né, executados, né, e é um exemplo de um das imagens de um projeto da computação. Inclusive o diretor de computação está presente nessa foto aí. A gente tem 3 áreas, né, computação, dados e consultoria estratégica. E durante o ano a gente tem esse funcionamento de executar projetos, ter esse desenvolvimento dos membros, e esse desenvolvimento vem através de parcerias, treinamentos, de visitas. Esse foi um dos exemplos de visitas que a gente realizou lá na Faria Lima, especificamente na Miro. A gente tem parcerias muito consolidadas com grandes consultorias, com outras empresas também, até mesmo da educação. Por exemplo, a Fundação Estado também é uma parceira nossa. Não é a única consultoria que a gente é parceiro também, a Peers também é uma parceira nossa, o próprio BCG já tivemos parceria. E, além disso, mais projetos executados. A gente realizou mais de 15 projetos esse ano até o momento de serem entregues, fora mais 6 que estão sendo realizados no momento, e fora outros que ainda podem ser fechados, né, ao longo do ano. Além disso, reuniões gerais, que é o famoso all hands, né, de empresas, que a gente coloca a diretoria para estar alinhando a visão estratégica da equipe, para dar os próximos passos. Geralmente ocorre bimestralmente, para conseguir estar alinhando o time, conseguir estar alinhando os projetos que estão sendo executados e fazer com que a empresa caminhe para a direção certa.
e até chegar no ponto de ápice, assim, que eu consideraria do nosso ano, né, que foi o Enege, que inclusive é o motivo do estar aparecendo aqui hoje, que é o evento no qual nós recebemos um patrocínio da ITEX para estar participando. Vou dar um disclaimer aqui rapidão, a gente tem 6 eventos ao longo do ano, por questão de logística e de não encaixar com o calendário do ITA, a gente não consegue participar de todos os eventos. Então, são 6 e já é reduzido por exemplo, alguns caírem em janeiro, ninguém está aqui em São Paulo. E esse é o evento mais importante, inclusive, que é o Nacional, aconteceu em Florianópolis. Fazia 4 anos que a gente não participava do Enege, e ele é o evento de maior reconhecimento que tem do movimento Brasil Júnior, que, inclusive, mais uma vez, é o maior do mundo. Então, esse é o maior evento do empreendedorismo jovem do mundo, que envolve mais de 5 mil pessoas, e depois de 5 anos a gente conseguiu retornar para lá, foi uma experiência muito massa. Vou mostrar alguns números para vocês depois, mas assim, é uma experiência que engrandece muita gente, tanto em capacitação técnica, por conta das palestras tem lá, dos workshops que tem, de conversas com líderes de empresas que participam lá, como também um desenvolvimento social, um desenvolvimento de conversar com outros empresários juniores, de aprender um pouco mais sobre essa realidade de ser um empresário junior, né? Conseguir ter essas ideias, conseguir ter os benches, famosos benches, que são essas trocas mesmo, de ter essa conexão. Então, assim, foi muito rico. Para mim, foi uma experiência muito rica, estou no meu terceiro ano de faculdade, terceiro ano de EJ, mas ainda mais para a galera que está começando agora. Então, é uma trilha muito nova. Para mim, eu enxerguei como, cara, fechando o ano com chave de ouro. Mas essa galerinha que está chegando agora é outra realidade. É começando o primeiro ano de ITA Júnior dela, vendo todo mundo que ela tem para desbravar. Então, principalmente para essa galera jovem que está sedenta por conhecimento e sedenta por resultados, ter essa experiência foi com certeza muito impactante para a nossa realidade, para os números que a gente vai conseguir desenhar para o futuro, e até trazendo um pouco mais sobre realmente um overview da postulação que a gente está tendo, e eu vou mostrar o impacto do Enege em cima disso. Hoje nós estamos finalizando o ano em termos de calendário ITA, né? E a gente já está encaminhando para, de fato, desenhar o novo time. Então, para essa postulação de diretoria, a gente conta com 21 postulantes para 12 áreas diferentes. Mais de 30 integrantes desejam permanecer, então a gente já consegue ver um número que é muito incomum em iniciativas, que é mais de 10 pessoas tendo interesse real em continuar em iniciativas sem executar papel de liderança. E quando eu falo integrantes, eu falo de pessoas do primeiro, eu falo de pessoas do segundo, eu falo de pessoas do terceiro ano ficando na iniciativa para estar executando projetos, para estar executando atividades que não sejam de liderança, porque elas querem fazer parte da empresa, elas não querem fazer parte de uma diretoria específica, porque elas sabem que esse engajamento na iniciativa, ele pesa muito, né? A gente consegue desenhar 8 pessoas, por enquanto, no terceiro ano da iniciativa, 8 pessoas em cargos de liderança e também membros, o que é um número muito legal para uma iniciativa de 40, 50 pessoas, e membros ativos, membros que querem participar, membros que vão trazer essa expertise acumulada ao longo dos anos para estar trabalhando com a gente. Nessa questão da postulação, a gente desenhou um novo organograma, dado todo um ano de estruturação, a gente fez uma mapeamento de processo, a gente desenhou todo um organograma novo para conseguir fazer, de fato, a empresa rodar da melhor forma possível. E esses cargos que a gente desenhou novos, inclusive, vão ser preenchidos com pessoas bem capacitadas, do terceiro ano, inclusive, que são a ideia de departamento executivo que a gente está criando, para ser uma cadeia entre os diretores e a presidência. Uma questão interessante é que o núcleo presidencial vai ser do terceiro ano. Por exemplo, esse ano, eu sou presidente do terceiro, mas meu vice-presidente é do segundo ano, né? A gente vai conseguir eleger um núcleo presidencial que os dois são do terceiro ano, isso é muito interessante. Além de que a gente está com um time muito coeso, muito engajado, e a galera está muito ansiosa para o que a gente vai executar no próximo ano. E agora, trazendo um pouco do impacto do Enege nessa nossa postulação, de 21 postulantes, a gente tem 11 postulantes que foram para o Enege. Ou seja, das 15 pessoas que a gente conseguiu levar para o nosso evento nacional da empresa Júnior, e esses 15, 6 eram diretores, 8 membros do primeiro ano e um era gerente, a gente tem desses 15, 11 postulantes. E desses 4, 2 são pessoas do terceiro ano, eu e outro diretor, que naturalmente temos essa questão de sair. Então, dos 15, digamos que eram 13 esperados e 11 querem ficar. E ficar para cargos estratégicos, para cargos de liderança. Eles querem subir um nível, né, na cadeia. Todos do primeiro ano que foram para o Enege querem ficar na IT Júnior no próximo ano. A gente conseguiu ter um cargo de vice-presidente de uma pessoa que foi para o Enege, mas não estava postulando para a vice-presidência, ela estava apenas pensando em, no máximo, permanecer na EJ, e depois de vivenciar o Enege, ele decidiu participar do processo seletivo para concorrer a vice-presidente, e o principal, uma questão que eu nunca tinha visto em nenhuma iniciativa, e é a primeira vez agora, o meu vice-presidente está postulando para assumir a presidência.
Estou muito feliz com isso, porque eu vou ter uma pessoa que já trabalha comigo no dia a dia, ficando mais um ano, uma pessoa que tem total conhecimento da empresa e, inclusive, está no mais alto nível da cadeia hierárquica para continuar mais um ano na chapa presidencial. Isso é muito legal. Claramente, ele vai ter diferença na atuação, até porque isso faz parte do aprendizado dele. Ele tem que não executar a mesma coisa em 2 anos consecutivos, mas ele vai permanecer nessa cadeia de liderança. Isso vai ser muito bom para a gente, além dos outros vários diretores que também querem continuar. Até o Fulvio Moi conhecem, que já é o João Saraiva, o Matheus Marcucci, eles vão continuar no próximo ano, estão no processo seletivo para permanecer mais um ano, né? Isso é muito importante para garantir que a gente, como empresa, esteja crescendo. Porque, dando mais uma observação, qual é o grande diferencial de uma empresa realmente no mundo sênior para a gente? Na empresa do mundo sênior, você contrata pessoas, você tem os founders, e você, com aquele time, escala a empresa durante anos. E isso é o que faz ela crescer. Ter as mesmas pessoas ali montando toda a visão dela, e, enfim, a estratégia. O que às vezes mata a empresa júnior, o que às vezes diminui o rendimento dela, é essa fluidez direta com que elas se trocam as pessoas. E claro, para fins de iniciativa, a gente está sempre recebendo novos alunos. Isso é bom para ter essa mão de obra. Mas para fins estratégicos enquanto empresa, ter mais retenção é muito importante. E a gente está conseguindo fazer uma experiência tão legal que está fazendo esse movimento das pessoas quererem permanecer. Eu falo, inclusive, por mim mesmo. Eu vou estar saindo porque eu preciso agora viver um novo ambiente, mas eu tenho certeza, já falei isso para o pessoal, que eu vou estar participando, na medida do possível, em atuações, seja na parte de cogestão, seja na parte de auxílio durante o dia a dia, eu vou estar de braços abertos para ajudar o pessoal, porque a gente cria muito mais um senso de pertencimento à empresa, de realmente paixão que a gente está vivendo, porque é a questão, um sentimento de gratidão pelo que eu aprendi aqui e eu preciso retribuir para os novos integrantes, né? Então, assim, o evento, inclusive, serviu muito para esse efeito de trazer esse senso de pertencimento, de reconhecimento para o aprendizado que a gente tem aqui. Então, simplesmente foi sensacional. E já, inclusive, foi divulgado o nosso próximo Enes, né? Foi em Florianópolis esse ano. No próximo ano será na mesma data. Agora, em João Pessoa, na Paraíba. Os custos vão ser um pouco maiores, naturalmente, por questão de deslocamento, mas a gente vai se fazer presente lá, porque a gente sabe do impacto que teve esse ano, a gente sabe do quão importante é se mostrar presente, até mesmo para mostrar o nome do ITA, no maior evento de empreendedorismo juvenil do mundo. Então, é muito importante que a gente esteja se expondo, e certamente a ITA Júnior vai marcar presença lá em João Pessoa, na Paraíba, no próximo ano. E Três mostrando um pouco da questão minutos. financeira. Obrigado. Mostrando agora um pouco da questão financeira, dos nossos gastos no evento, a gente tem o patrocínio Etex, que foi nesse valor de 3.650, né? Foi o valor que a gente conseguiu usar no tempo que a gente tinha, quebrado nesses valores de hospedagem, ingressos e transporte. E o total que a gente gastou, né, ao todo, foi de R$ 18.280, além dos gastos de alimentação que cada pessoa custou da sua própria parte, né? Como foram 15 pessoas, saiu esse valor per capita, e considerando que a gente se hospedou em um único local, que foi um Airbnb, para poder diluir gastos, então não fomos ficar em um hotel, a gente basicamente alugou uma casa. Os ingressos é um gasto que acontece, porque tem que custear o evento, então a gente paga o valor de ingresso prévio ao evento. O meu, por exemplo, eu comprei em março ainda. E transporte, a gente foi de ônibus, tanto para Tietê como para Florianópolis. A gente pegou 2 ônibus, um São José Tietê e Tietê Florianópolis, e de volta. Foram mais de 16 horas de viagem, né? Mas deu tudo certo, ainda bem. O único problema foi que a gente perdeu o último dia de evento, mas eram 4 dias, então a gente conseguiu aproveitar boa parte dele, né? E agora, para finalizar nossa apresentação, um pouco de dores e desafios que a gente está tendo, porque nem tudo são flores, né? A primeira parte é uma dor que foi latente durante o ano inteiro, que é nossa área de consultoria estratégica, é nosso ramo de projetos mais recente, é o mais novo que a gente tem. E dados e computação já foram fundados, né, há muitos anos, a gente já tem uma estratégia bem consolidada, então existe uma ausência de projetos relevantes, maiores de fato, assim, com um ticket maior, então a gente ainda está lutando para conseguir desenhar bem nosso portfólio e alcançar bons clientes a partir disso. Uma ideia de apoio que a gente gostaria de solicitar é utilizar essa rede do ITA, utilizar pessoas bem conectadas à ITAX, da ITA, para captar projetos, conseguir contatos de empreendedores afora. A segunda é prospecção outbound. A gente ainda tem muita dificuldade em garantir uma boa conversão desse tipo de prospecção. A gente começou a estruturar esse tipo de prospecção, mas não obteve tantos resultados positivos assim. Então, poder contar com pessoas que tenham experiência nesse tipo de atuação, contatos que vocês eventualmente tenham, para poder dar uma mentoria para a gente, treinamento nessa área específica de comercial, também seria muito interessante para a gente conseguir maturar ainda mais nossa empresa, né, em algumas dores latentes que nós temos. E, por fim,
mais uma questão também que a gente está começando a sentir, eu considero que é uma dor muito boa, é que a gente está num ritmo tão frenético de trabalho, todos os dias, sexta, sétima, oitava semana, semaninha, tem pessoas trabalhando aqui, inclusive eu fico muito feliz por causa disso, porque naturalmente eu uso muita sala, e eu começo a ver que vários bichos do primeiro ano estão usando muito, que estão trabalhando de fato para a iniciativa, e com o uso cada vez maior da sala, a gente começou a perceber que ela tem muitas limitações, tanto em espaço, então a gente já liberou com a administração do H8 uma expansão da sala, já foi permitido, só falta agora a verba para a gente conseguir fazer essa expansão e reformar, ter mais salas de reunião, conseguir facilitar esse contato. O Fulvio, por exemplo, já veio falar com o pessoal aqui, sabe que a questão de som é um problema, né? Às vezes conversa na sala e tem outra reunião do lado, às vezes atrapalha. Então, todo esse tipo de melhoria que a gente pode fazer também é uma questão que nós queremos atentar para o próximo ano. E se vocês tiverem algum contato em alguma empresa que queira fazer patrocínio, como a gente sabe que tem patrocínio de empresas em outras salas da H8, ex-alunos que gostariam de ajudar, que inclusive foram da IT Júnior, também seria muito legal para a gente. Já estamos montando um caixa para poder fazer isso, mas a gente sabe que reforma realmente tem um gasto elevado. E, por fim, de próximos passos para dar esse fechamento, postulação finalizada, definir de fato o próximo time, executar uma excelente cogestão para o próximo ano, tanto que a gente vai ser a segunda iniciativa a definir o time, para poder justamente, o mais rápido possível, montar esse time para, durante esse período presencial ainda, fazer uma boa cogestão, e para o último evento do ano, que vai ser em Pindamonhangaba, que é o Estação SP, tentamos levar 15 pessoas, vamos ainda essa questão de logística para comprar ingresso, mas queremos levar 15 pessoas. Alto impacto, vou detalhar mais já sobre isso. Finalizar projetos de fato, finalizar os que já foram fechados para sempre finalizar o ano com entregas bem consolidadas, com clientes satisfeitos, que é a nossa principal meta, né? E continuar consolidando parcerias com empresas, como a gente já anda fazendo. Acabamos de fechar mais um projeto com uma grande empresa, que é a Núclea, que é uma fintech. Então, assim, a gente está com uma exposição muito legal em São Paulo, com empresas realmente muito grandes, dominantes do setor que elas estão atuando. E isso está sendo muito interessante para dar uma experiência ainda mais rica para o pessoal. E, por fim, de fato, uma estruturação interna bem legal para a gente conseguir chegar em 2025 com processos melhores determinados, né? Um funcionamento muito mais fluido, que as pessoas estejam, enfim, conseguindo aprender o mais possível, né? E para finalizar, o que seria esse alto impacto, né? Basicamente, existem 5 níveis de maturidade de uma empresa júnior. Quando eu entrei na Ita Júnior, a gente estava no nível 1, que é o mais baixo, e eu posso dizer com muito orgulho que eu vou estar entregando para a próxima gestão a Ita Júnior como o cluster mais alto do Brasil, cluster 5. A gente acabou de se equiparar às melhores empresas juniores do Brasil, a gente está no mesmo patamar que elas. Esse título vai ser, inclusive, de maneira formal, concedido no próximo evento, que é a Estação São Paulo. Então, posso dizer que recebi a IT Júnior no Cluster 1, estou entregando no Cluster 5. A galera vai chegar agora no próximo ano com o EJ, que vai ter o mais alto nível de maturidade. A premiação para esse nome é Alto Impacto. Então, batemos todas as metas do ano, estamos entregando um time muito maduro. Existem várias métricas que eles elencam para poder mensurar essa maturidade. Nós alcançamos todos esses indicadores. E, assim, estou muito orgulhoso de ver que a gente está retornando para esse patamar de excelência que o ITA deve ter, e a gente, enquanto empresa júnior, está representando esse renome do ITA, né? Então, acho que gostaria de fechar com essa mensagem de que estamos muito felizes com o nosso desempenho, não estamos conformados, queremos muito mais. Sempre eu falo, pessoal, ainda é muito pouco. O ITA é a melhor faculdade do Brasil. Por que não a empresa júnior do ITA não ser a primeira do Brasil? Então, ainda existe uma jornada muito grande para a gente chegar no topo, mas eu posso dizer para vocês que o time está muito envolvido para fazer isso acontecer, né? E está um time muito envolvido para, de fato, a gente chegar lá no pódio e estar mostrando esse nome e esse peso da camisa. Queria Obrigado, agradecer para todos Luiz. vocês. Obrigado, ótimo, muito bom. Você passou um pouquinho dos minutos, mas tá bom. Vamos lá, Desculpa. vamos passar direto para as perguntas. Mui, por favor. Maravilha, parabéns, viu, Luiz? A gente fica feliz de ver os frutos, né, daquilo que a gente plantou lá atrás e de ver você escolhendo e a gente colhe junto, né, quando você escolhe. É, eu senti falta de ver um pouco dos resultados por unidade de atuação, né, de cada uma das 3 frentes, mas a gente não precisa responder isso agora, a gente pode ver isso depois. Agora, eu acho que, eu não sei quais são os critérios, nem os requisitos para atingir esse nível de maturidade em empresa júnior. Mas eu acho que claramente existem 2 oportunidades, tá? Para a Ita Júnior. Uma delas é a questão pensando em governança. Eu acho que em termos de gestão, de resultados, todos os temas relacionados à gestão, você ir de resultado, vocês estão realmente nota 10. Agora, pensando em termos de governança, eu acho que existe uma oportunidade para a Ita Júnior da gente trabalhar melhor o conselho, sabe? Então, a formação do conselho e a presença, reuniões
vocês terem reuniões com os conselheiros, isso vai poder garantir essa permanente avaliação e feedback de um grupo de iteanos que, por sua vez, tem mais experiência, né? E que tem interesse no caso, que consegue manter uma proximidade com a Ita Júnior, professores e ex-alunos. Então, essa questão da governança pode ser um passo e que talvez, não sei se outras empresas júniores têm, talvez vocês possam ser pioneiros. A segunda questão, que eu creio que seja uma oportunidade, já foi feito anteriormente e nasceu justamente na gestão passada, quando eu mencionei a oportunidade da Ita Júnior se engajar num projeto de responsabilidade social. O Fúvio, na época, ele abriu uma porta junto da prefeitura, na Secretaria de Planejamento, junto do SEBRAE, e você sabe que a Ita Júnior participou, né, desse trabalho, foi um trabalho muito gratificante, de muito impacto, e que repercutiu na imagem, inclusive, da Ita Júnior. Então, eu acho que vocês deveriam pensar qual é o desafio da Ita Júnior de responsabilidade social e um impacto ESG, e como é que vocês podem lidar com isso, tá? Ou preparar isso. Eu acho que são 2 pontos para vocês prepararem para 2025. Deixar claro um projeto de impacto social, modelo ESG para vocês, e a formação e operacionalização de um conselho. Para vocês pensarem. Ótimo, Com muito certeza. obrigado. Obrigado. Gondim, está contigo. Ô, Fúvio, se você quiser falar antes, porque dar continuidade ao que o Mui falou, pode assumir. Eu falo depois de você. Rapidinho, um segundo. É só explicar que vocês, quando forem fazer, Luiz, pensem no que aconteceu esse ano no nosso projeto de responsabilidade social. O que aconteceu? A prefeitura estava envolvida num processo de eleição e ela resolveu não se envolver com vocês para evitar problemas maiores. Então, quando vocês desenharem o projeto sugerido pelo MUI, e a gente vai ajudar vocês nisso, tá? Desenhem um projeto que seja independente das políticas, tá bom? Obrigado, Gondim, vai lá. Com certeza. O meu comentário é em relação... Primeiro, eu queria elogiar, como a todas as outras palestras, essa de vocês também me impressionou muito positivamente. Eu fiquei realmente impressionado com o grau de maturidade, de desenvolvimento que vocês estão chegando. Agora, uma coisa que eu vi que você cita é aquela necessidade de manter os participantes por mais tempo para guardar e tudo. Quer dizer, então, eu acho que vocês precisariam talvez dar algum cuidado na parte de preservação do capital intelectual que vocês desenvolvem. Alguma coisa que registre os processos, os findings que vocês fazem ao longo dos trabalhos que vocês fazem, de maneira a isso permanecer na cultura da Ita Júnior para poder ser usados em projetos futuros pelos bichos que entrarem. Tá? É só uma sugestão. Tá? Isso é uma coisa que, trabalhando em empresas de engenharia, a gente sempre procurou dar muita ênfase naquele negócio. Quer dizer, você consolidar o seu conhecimento em documentação que fixe os procedimentos que foram adotados, as sacadas que foram feitas, tá? Que possam ser utilizadas em novos projetos. É uma sugestão só. Gondi, só um comentário sobre isso rapidinho, tá? A gente tem um modelo hoje, que é a cada fim de projeto, o gerente daquele projeto. A gente, inclusive, pequeno disclaimer aqui, né? Tem uma organização bem diferente de outras iniciativas. Existem 6 níveis na cadeia hierárquica, né? Então, por exemplo, tem um que é entre membro e diretor, que seria o gerente, que é um membro veterano, necessariamente, que tem mais experiência em projeto para poder estar liderando esse time. E, por exemplo, a cada fim de projeto, ele tem que fazer uma documentação para justamente trabalhar essa ideia, né? E aí eu vou te pedir, hoje o modelo como é que é? A gente, depois de alguns anos de funcionamento, a gente percebeu que tinha que enxugar o máximo possível para ser um documento que seja fácil de revisitar, para esses finds importantes não se percam, né? Mas se for muito extenso, as pessoas não vão consultar esse material. Então, hoje a gente faz um documento que ele tem bullet points bem diretos, que é valor do projeto, cliente, ponto de contato, e a gente limita em 5 possibilidades para padronizar para os projetos, né? Ferramentas usadas ou softwares utilizados, linguagem de programação, informações mais gerais para poder garantir essa consulta rápida, né? Então, hoje é muito simples, é um documento que a gente mantém essa padronização para poder consultar as informações. Se você tiver alguma sugestão de como a gente pode melhorar isso, por exemplo, eu ficaria muito grato para a gente conseguir melhorar ainda mais. Eu trabalhei numa empresa de engenharia
E uma vez eu senti a empresa, a direção da empresa está muito preocupada, porque era uma empresa de 30 e tantos anos no mercado, cheia de projetos, que estavam perdendo concorrências para quase que engenheiros isolados que trabalhavam. E conversando com o executivo, eu disse, muito bem, nós temos 30 e tantos anos de engenharia, fazendo engenharia, mas em que essa história de engenharia, de projetos realizados, nos ajuda efetivamente? Está na cabeça do engenheiro que fez, e ele vai fazer outros projetos. Quer dizer, a empresa não tinha uma estrutura, e até surgiu a ideia de se envolver o que a gente batizou de um banco de dados de soluções de engenharia, tá? Partindo do princípio que as coisas são sempre feitas pela composição de soluções e adaptação de soluções que já foram dadas anteriormente. Então, aquele negócio, quer dizer, que houvesse uma discussão, como você diz, alguma coisa bem simples, bem objetiva e clara, e uma estrutura de buscas, com palavras-chave, alguma coisa. Se você amanhã estiver diante de um projeto que precise alguma coisa de determinada técnica, você possa rapidamente recorrer a esse seu acervo de informações e buscar o que já tinha sido feito. E o que é melhor, você pode realimentar. Uma vez implementado, você vê o que é que funcionou, o que é que poderia ser melhorado, você está aprimorando sempre as suas soluções. Acho que é uma ideia bastante interessante dentro de um princípio de melhoria contínua também da consultoria. Perfeito, obrigado. Nada. Obrigado, Godinho. Obrigado, Luiz. Então, gente, eu agradeço a vocês, agradeço ao Luiz pela apresentação. Parabéns, Luiz, mais uma vez aí tá Júnior dando um show aí para gente de sucesso. Parabéns. Agradeço pela apresentação, agradeço pela paciência de todos vocês. Agora a gente excedeu aí em 24 minutos o nosso horário limite. Acho que 24 minutos para seis atividades está razoável, a gente correu aí um pouquinho. Estamos muito contentes com a participação de todos. Mui, eu abro o microfone para você encerrar para a gente, por favor. É isso, eu estou muito feliz com o que eu vi hoje, né? Repetimos aí o êxito de ontem, eu espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu gostei. Também, naturalmente, tem aquelas iniciativas, apresentações que a gente se identifica mais, né? Mas com certeza todas foram muito, muito positivas, né? Ah, eu acho que é isso. Eu abro agora, né, para comentários gerais, para sugestões, o que que vocês perceberam. Queria ouvir um pouco de todos aqui. Percepções, quem quiser falar, fica à vontade. Eu vou começar então, Mui. Eu vou começar com uma observação que eu vou aí alinhar com o Vinícius, tá? A Dassault disponibiliza para o ITA, para o sistema ITA, muitas ferramentas integradas e os alunos sofrem tentando integrar ferramentas individuais. Então, eu acho que esse é um caminho que a ITAEX poderia ajudar, que ajudaria todas as iniciativas, e não uma só, tanto na parte de documentação, porque a Dassault tem um sistema de documentação muito próximo desse que o Godin falou, como sistemas de engenharia e outras coisas mais. Então, fica aqui a sugestão de que a gente consiga, através da própria Itaex, canalizar esse esforço que a Dassault fez há mais de 10 anos atrás, de disponibilizar para o ITA gratuitamente mais de 300 assinaturas, para que a gente consiga, então, melhorar a performance das iniciativas com o uso dessas ferramentas. Tá bom? Obrigado, Fulvio. Natália? Boa noite, gente, de novo. Eu gostei muito das apresentações, de todas, na verdade, tanto ontem. Ela cortou na hora que ela foi falar. Cadê ela? Você está Exatamente. gravando, Fulvio? Não, né? Já interrompeu, né? Não, estou gravando ainda. Eu acho que a gente podia interromper, sabia? Para todo mundo poder ficar à vontade. Tá ótimo. Eu acho que seria. Ela voltou. Tá bom, vocês me escutam? Voltou, Natália? Voltei. Voltou, A Natália. gente está que parando a bom. gravação para a gente ficar à vontade, tá? Então, Tá bom, falar o meu que fone. quiser, não tem um compromisso e tal. Imagina, eu gostei muito de todas. Acho que vai ser legal a gente trocar depois, mulher, da integração do endowment, como que a gente ajuda na captação. Acho que tem bastante conteúdo legal, né? Eu acho que uma oportunidade comum a todas foi essa questão do engajamento, né? E do turnover, digamos assim, das pessoas saírem das iniciativas de tempos em tempos.
E eu acho que vale entender um pouquinho mais. Eles saem, eles não ficam em outras iniciativas, ou eles saem para mudar e descobrir coisas novas, porque talvez seja um movimento natural, né? Enfim, e pensar realmente nessa gestão de conhecimento, se isso for saudável. Então, acho que esse que me destacou assim, como oportunidade, tanto ontem quanto hoje, né? Maravilha. O seu entendimento das iniciativas vai ser muito importante para que você possa efetivamente correr atrás dos objetivos do Fundo Endowment, né? Tanto na parte lá da burocracia com o ITA, quanto também na captação. Então, com certeza é importante esse entendimento. A gente vai ter oportunidade de conversar mais sobre isso mais adiante, tá bom? Perfeito. Muito legal. Ficamos muito felizes de ter você aqui conosco hoje, viu? Eu que fiquei. Obrigada, gente. Que bom. Obrigado. Foi Bonfim, Bonfim. você está na fila. Não, tranquilo. Acho que a minha contribuição é dar um testemunho aqui da diferença de qualidade, né, nesses 8 anos aí. Eu acho que eu já tenho 8 anos de Itaex, né? E realmente eu acho que a primeira vez que eu participei de uma reunião dessa faz uns 5, 6 anos. Eu acho que ainda foi na gestão do anterior à do Rossi. É do Keeper. Tô tentando do Cooper, e realmente o avanço é considerado somente uma das coisas que eu questionava muito as iniciativas na época, que era a transferência intergeracional de conhecimento. Naquela época eu já questionava muito isso e dizia que estava no calcanhar de Aquiles da nossa baixa competitividade, principalmente no Bajo, né? E aí o Ita Androides veio exatamente para provar a tese, né? Eu acho que tem algumas coisas já demonstrando maturidade para a necessidade do Ita Endowment. Sim, eu acho que acho que precisa do Ita Endowment? É quando a iniciativa precisa assim de continuidade por uns 4, 5 anos. Né? A gente não pode, né, Itaex, se comprometer com coisas de 4, 5 anos, né? Porque a gente não sabe nem se a gente vai estar vivo daqui a 5 anos, né? A rigor, a gente é da mão para a boca, a gente pede a doação né, e não tem, então a gente não tem como se comprometer. Mas a sensação que eu tenho vendo aí é que já tem, obviamente na Ita Androids, né, é óbvio, e despontando, eu acho que Fórmula Ita ainda está quase lá, mas ainda tem alguma coisa. A Itamate está muito júnior ainda. O Itabage eu acho que não evoluiu o que eu esperava que tivesse evoluído, mas está bem. Esses Faria Limers aí, que eu sei que eles estão aí ainda. Eu sou anti-Faria Limer, apesar de ter vivido a minha vida inteira na Faria Lima, mas estou de parabéns, só de parar de falar inglês. E a sensação que eu tenho é que tem assim, entre a Evetol, a Fórmula Ita e, obviamente, a Ita Android já tem coisa aí que já poderia discutir programas de 4 anos, certo? 4, 5 anos. E aí eu acho que tem que, eventualmente, lançar um edital da Ita Endowment para dar uma fomentada nessa alta competitividade de longo prazo, entendeu? Porque eu estou pensando muito assim, como é que a gente levanta 200 mil reais, 300 mil reais de forma consistente para Fórmula Ita? Eu estou raciocinando aqui. Eu acho que não é via Ita Endowment. Eu acho que não é. É de outras formas. Mas, com certeza, já vai ter ali teses de mestrado, doutorado, que vão exigir compromissos de mais longo prazo, assim, sabe? E aí tem que ver. Eu não sei se está no escopo da Ita Endowment, mas eu faço parte só do Conselho Fiscal, então estou muito distante do dia a dia da Ita Endowment, né? Mas, assim, esses são os meus pensamentos aqui, né? Os meus feedbacks aqui de alguém que teve a oportunidade de ver esses 8 anos aí. Obrigado, Bonfim. A sustentabilidade dessas iniciativas que a gente viu hoje, elas estão ligadas a alguns fatores. Dinheiro talvez não seja o principal recurso. Ele é importante, mas existem outros recursos e outros fatores contextuais que a gente precisa entender. O ciclo de vida do aluno no Ita e na iniciativa talvez seja o principal deles. O fato da Ita Androids ter o máximo faz toda a diferença. A gente pode, em outras oportunidades, explorar mais para... obrigado, Ikeda. Bom, nem deu para despedir, né? É rápido ele. Ele é rápido no laço. Mas, pessoal da Lisa, pá, já foi.
mas enfim, Bonfim, esse sucesso da Ita Android tem alguns fatores, o principal é o máximo, a questão da continuidade. Você vê em 2022, no primeiro semestre, só com uma ilustração, o primeiro semestre Aerodesign foi para Dallas, com apoio da Itaex. O Tássio recebeu eles em Dallas, ganharam tudo, visitaram a American Airlines, tiraram fotos, voltaram, tiraram foto com o reitor, subiram a rampa, só faltou subir a rampa do Planalto. Então foi um sucesso, foi uma festa, saiu no livro. Aí chega no segundo semestre, cadê a equipe? Sumiu. Saíram os líderes, perdeu todo mundo, perdeu. Resultado, a Aerodesign no segundo semestre não conseguiu nem participar da competição nacional. Não tinha nem avião, não tinha gente. Ou seja, esses são os ciclos que a gente vive e faz parte. Eu tenho a impressão que a Itaex tem um papel de estar próximo e presente no dia a dia dos projetos. E aí ficar monitorando, gestão do conhecimento, processo seletivo, como é que vocês estão, o que está faltando, como é que está a parte mecânica, elétrica, engenharia, e tem os soft skills também que a gente vai acompanhando. Então, isso tudo, a gente tem esse compromisso, porque senão as iniciativas sobem. Mas é fundamental que venha do professor, cara. É fundamental assim, que venha do professor. Tem coisas porque a gente é muito distante, cara. Tem outras que não vão vir do professor. Tem coisas que vão vir do professor, tem outras que não. O máximo não é o professor médio do ITA, não é o professor perfil médio do ITA, não é a normalidade. Ele é anormal, ele é fora do normal. Então, ele é marginal. Enfim, eu não quero me estender, não, senão está todo mundo já nos limites. O aluno já era participante dessas iniciativas, tudo, então já vem do histórico. Aproveita que você pegou a palavra aí, Godinho. Vai em frente. Não devia estar. Bem, eu queria primeiro falar, já manifestar mais uma vez a minha grande e a grata satisfação em participar desse encontro e ver as iniciativas. Tá? Eu concordo, em parte, com o que o Bonfim disse, quer dizer, obviamente, se a gente tivesse recursos para dar uma segurança à continuidade desses projetos, seria muito bom. Mas eu insisto um pouco que eu foco muito mais, para mim, o produto, o resultado é no caminho, no trilhar, no desenvolvimento da garotada, do que efetivamente no resultado final. Então, mesmo que a gente não chegue a um grande robô, o fato da garotada estar envolvida nesse processo de desenvolver, de pesquisar, de desenvolver alguma coisa, tá? É muito importante, eu acho que dentro da visão da Itaex, desenvolvimento de engenharia, e não estamos aqui simplesmente para fazer um belíssimo carro de Fórmula 1 ou de Fórmula 2 com recursos necessários para fazer a coisa espetacular. O ralar, apanhar, errar, aprender, repetir, eu acho que é parte do aprendizado que enriquece muito a carreira do engenheiro. E dentro desse espírito, eu queria fazer um comentário em relação àquilo que o Vinícius colocou e que o Fulvio colocou também. Quer dizer, sem dúvida nenhuma, da SO tem soluções prontas para muitas dessas coisas. Mas se a gente adotar isso como um princípio, de repente a gente estará tutelando a garotada a uma determinada linha. Eu acho que a formação deles é uma formação de questionamento. Obviamente, o que a Canadá faz é importantíssimo, mas por que não fazer de outra maneira? Por que não experimentar outras ferramentas? Alguma coisa assim, quer dizer, nosso objetivo não é o resultado em si, é a maneira de fazer, é a discussão sobre isso. Então, acho que é muito importante que a gente notifique, oriente os alunos a isso. O erro, para mim, é alguma coisa muito importante para consolidar um aprendizado. Tá? Mas, de qualquer forma, eu fiquei muito satisfeito em ver a maturidade, o desenvolvimento, o engajamento maior ou menor, mas, de uma maneira geral, todos com muita noção do que estão fazendo, de uma forma muito amadurecida. Eu acho que é muito importante isso. Fiquei muito satisfeito com os 2 dias que eu participei. Verdade, muito bom. Obrigado, Godinho. Rossi. Então, Gondim, principalmente Gondim e Bonfim, que falaram de um assunto aí que eu queria tocar. O Gondim e eu somos da mesma época, né? Já somos formados há 50 anos, e tivemos carreira parecida. Trabalhamos em empresas nacionais de alta tecnologia, numa época que o Brasil
botava dinheiro nisso, né? Milagre Econômico, Diaba 4, lá do seu Delfineto. E depois trabalhamos com multinacionais também. Quando o Bonfim falou da documentação e tal, quando cheguei na Itaex, eu cheguei para voltar para a escola. Eu tinha uma carreira de indústria, 100% indústria, né? Embora eu morando em São José dos Campos tivesse Porto do Ita. E aí, em 2018 para 2019, quando eu conheci o assunto aí o programa da Dassault, e um dos diretores que tinha saído da Itaex naquela época era o próprio cara da Dassault, aí, o Vinícius, né? Ele tinha sido diretor de projetos, um dos primeiros na Itaex, né? 2 anos antes que eu. Bom, eu vi o seguinte, Gondi, aquilo que você acabou de falar agora. O pacote da Dassault é maravilhoso. Quando eu comecei a ver aquilo, eu falei, cara, para micro-ondas, você projetava antena com o pacote da Dassault. Você projetava duplexador, estruturas de micro-ondas, onde a precisão mecânica definia o resultado elétrico, né? Você sabe bem como é difícil fazer isso na forma de equação matemática. E o software da Dassault faz isso e te dá o desenho da peça. E aí eu comecei a pegar os professores da mecânica e falar, cara, usa. Aí acontecia isso que você falou. Dava a impressão que algo que já existia não tinha mais valor. O valor está naquilo que você precisa inventar você. Eu quem fiz, eu quem inventei. Aí o professor mecânico falou, não, tá, esse software é ótimo, mas veja, já está aí, já conhecemos. Vamos agora pegar aquele outro que nós não sabemos fazer ainda e vamos ver como é que faz. Porque dá a impressão que o caminho eficiente, mas já documentado e já conhecido, tem menos valor que o caminho que será criado pelo fato de ser inédito ou de ser uma invenção mais moderna. Quer dizer, é o gosto do iteano pela ciência, não só pela engenharia, pela ciência mesmo, vamos dizer assim, é o cientista e não o engenheiro, que está dentro de todos nós. Então, eu vi isso muito acontecer com o pacote da Dassault. Bom, enfim, talvez por isso que a gente apanhou, eu pelo menos apanhei um pouquinho tentando convencer esse pessoal. Mas o pacote da Dassault está lá, está cada vez melhor, e é impressionante. E nós temos, de fato, N mais capa licenças lá, que inclusive não precisa ser individual, porque ninguém tem problema de usar a licença do outro, ninguém vai roubar o pacote de projetos do outro. Então, ela tinha 80 na época que começou, hoje tem mais de 300 licenças dadas, né? Mas é isso aí. Olha, eu até, Fulvio, esse foi um dos motivos que eu também pedi para a gente não gravar, para a gente falar livremente, sabe? Essa solução, essa história da Dassault é antiga, e o Rossi conhece bem essa história. Então, tem 6 anos aí dentro. Exato, tem muito tempo já isso. Então, eu acho que, como é que chama? Cautela e canja de galinha não faz mal a ninguém, né? Então, a gente vai devagar com esse assunto, porque tem muitos interesses lá dentro do ITA. Eu sei que essa solução da sua deve ser fantástica, então a gente vai olhar com carinho, sim, e vamos poder apoiar as iniciativas, sem também entendendo também que há interesse da Dassault, né, em promover isso. E quem sabe a Dassault pode ser uma grande, né, apoiadora da Itaex, né, num futuro próximo, né, a gente casar a fome com a vontade de comer. Então a gente pode sim apoiar a Dassault. Ela pode, inclusive, apoiar a Itaex cada vez mais e os alunos, né? Inclusive, o nosso amigo aí, o Vinícius, ele tem um cargo hoje que é um cargo que é voltado exatamente às academias e escolas. Exato. Antes dele, a diretora era uma moça que também tinha uma boa característica pessoal, igual a do Vinícius. Antes dos dois é que tínhamos um diretor um pouquinho complicado, que dava a impressão que ele tinha aquela linha bem do francês, que é o europeu colonizador, né? Ele começava a jogar, né? Mas você tá comigo ou não tá comigo, entendeu? E aí a coisa azedava. Depois veio essa moça que foi muito boa por 2 anos e meio, 3, e agora, há 1 ano e pouco, é o Vinícius, que também é de casa, formado com a gente. Isso. Mas a colocação do Godinho foi perfeita. O Godinho pegou no ponto certo. Ele abriu os olhos. Eu concordo com o que ele falou em gênero, número e grau. Eu não tinha pensado nisso. Ele pegou perfeito. Deixa eu só fazer um comentário. Voltando à nossa época de ITA,
A IBM inundou as universidades no Brasil com aquele computador 360, se não me engano. Barra E aquilo 370. fez a cabeça de todo mundo no Brasil. Todo Exato. mundo no Brasil só pensava em IBM. A Exato. cultura de computação era a cultura IBM. Tá? Ninguém pensava em Xerox, ninguém pensava em outra coisa. Quer dizer, para você quebrar aquilo, para botar a VAX, a HP, teve dificuldade, porque até conceitos primários de byte, não sei o quê, era o JCL, era tudo IBM. E você lembra, Gondim? E particularmente na nossa época no ITA, a Filco, com os transistores dela, o Vitor, que era o diretor técnico dela, que é um italiano também, trazia aquilo de saco lá para os laboratórios. Você só sabia usar transistor Filco, porra. A facilidade de que você dá para um aluno na fase de formação é a escravidão na vida profissional. E a gente não pode fomentar isso, tem que usar o que for disponibilizado, mas com o cuidado para não se deixar escravizar tecnicamente. Perfeito, Godinho. Perfeito. Muito bom. Acho que é isso, né? Foi muito bom, né, senhores? Muito bom. Muito bom, também gostei muito. Grandes Maravilha, passos, então. grandes aprendizados. Acho que valeu todo o esforço, valeu trazer a molecada. Mais uma vez, o Fulvio está de parabéns pelo trabalho que tem feito com a garotada aí. Né? Ele muito bom, Fulvio. Parabéns. Estamos todo mundo cumprir a nossa obrigação. Todo mundo convidado para a Semana das Origens aí, hein? Perfeito. Nos veremos. Com certeza. Senhores, eu vou me despedir de todos então, tá? Vamos descansar agora. O Aldo aí, ritmos de boate, aí é tudo escuro. Né? Cadê ele? Apagou a luz, no escuro. No escurinho do cinema. Nem acende a luz, vai que, né? Então tá bom. Tchau. Boa noite. Tchau. Boa noite, gente. Obrigado. Tchau, gente. Boa noite. Boa noite. Alô, pessoal. Tchau.